Lucas, capítulo 2. Hoje o culto será rápido. Amém? A Cris, ela tem que parar com essas coisas, Cris, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Se bobear, orou, por isso que a Ana não chegou ainda. Ó, não pode não. Lucas, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficando tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder estar na tua presença, sentir a tua presença, pelo privilégio, Senhor, da tua palavra, Pai, nas nossas vidas. Nós consagramos esse tempo a ti. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Que seja o teu Espírito Santo e somente o teu Espírito Santo, Pai, direcionando, trazendo palavra de vida, Senhor, em nome de Jesus. Trazendo a existência, Senhor, a palavra da cura, da libertação, Senhor, que nós precisamos. Abre o nosso entendimento, Senhor, com relação à tua palavra. Transforma, Senhor, o nosso interior. Desde já nós repreendemos toda devagação da mente, toda sonolência, toda atrapalhação. Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nós vemos aqui Lucas relatando o cumprimento de uma promessa que o Senhor entregou para Eva lá no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz a promessa que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Aqui nós vemos o cumprimento da profecia que muitos dos profetas declararam, inclusive Isaías, falando que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então nós vemos em todo momento, na vida de Cristo, Deus preparando todas as coisas, porque Cristo precisava vir da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e não era Maria, que era descendente de Judá, era José. Era José.
Então Deus, ele vem preparando todas as coisas, ele veio alertando o povo, animando o povo com a promessa do Messias, com a promessa do Salvador, Cristiane, com a promessa do Messias, com a promessa do Salvador, aquele que ia salvar Israel, não do jeito que Israel desejava ser salva. Não do jeito que eles esperavam, não no tempo que eles esperavam, porque de quando o Senhor declarou a promessa, de quando os profetas profetizaram, até o cumprimento da promessa, houve um espaçamento de tempo. Mas em todo o tempo eles permaneceram esperando. E talvez você olhe e fale assim, mas a minha promessa está demorando. Ai, as coisas não acontecem. Existe um tempo determinado para o cumprimento de todas as coisas. Nesse período que Jesus nasceu, o grego era o inglês na época. Nesse período que Jesus nasceu, Roma, ele tinha um poder militar e ele abria estradas. Nesse tempo oportuno, era confessado, era declarado o judaísmo como a única religião que cria no único Deus. Então ele preparou o idioma que era mais falado, todo mundo conhecendo, caminhos de acesso, viabilidades físicas para que isso pudesse se cumprir. E além de tudo, conhecimento que há um só Deus na terra. E muitas vezes você olha para a sua promessa e fala, está demorando. Está demorando. E quando ela chega, você não consegue reconhecer que a sua promessa chegou. Tem horas que a gente não tem o entendimento para discernir só porque o Senhor está frustrando um pouquinho as nossas expectativas. A promessa não tem que se cumprir como você acha. Eles achavam que Messias tinha que vir com poder militar, como veio Davi. Porque para eles o problema era ser escravizados, era serem aprisionados. Cada hora era um povo diferente, quando na verdade o Messias veio para dar salvação eterna. Veio para trazer a graça, um tempo novo. Veio para estabelecer algo que eles nem sabiam que era um problema para a vida deles. Veio para transformar a história não só daquele povo, mas de muitos ao redor deles. Quando Deus começa a cumprir a promessa dele na sua vida, ele traz transformação em você e em todos que estão ao teu redor. As coisas, elas podem não caminhar do seu jeito, mas melhor que se caminhe do jeito de Deus, amém? Nós precisamos começar a fazer aquilo que o profeta fala, vou trazer à memória o que me traz esperança. Se você começar a enxergar na ótica de Deus, você vai ver a bondade de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Tudo. Observa o texto. Os pastores estavam na vigília cuidando do quê? Do rebanho. Tem pastor que está dormindo. Pois é. Deixa o sem fio aqui mais pertinho. Porque assim, às vezes a gente fala assim, humano, como é que o negócio desliga sozinho pela segunda vez, né? E aí a gente vai para o nível de denúncia. Os pastores na vigília da noite estavam apacentando, estavam tomando conta do rebanho, para que nenhum perigo viesse com aquelas ovelhas. O que eles estavam fazendo? Apacentando. Tem pastor que está dormindo, o lobo entra, rouba a ovelha se perde, a ovelha se fere e não está enxergando o que está acontecendo ao redor.
Nós não fomos chamados para dormir. E quando a gente fala de pastores, eu não estou falando só da constituição pastoral nessa terra. Você é responsável pela sua casa, pela sua família. Só tem eu convertido. Glória a Deus pela tua vida. Para de tratar as coisas como se fosse comum. Coloca o teu joelho no chão e começa a guerrear pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Porque esse sacerdócio está sobre você. Não deixe Satanás entrar na tua casa, roubar os teus filhos, roubar os teus amados e destruir em nome de Jesus. Não deixe. Se levante em oração. Se levante em consagração, ore, jejue, clame diante do Senhor. Se eles não estão sóbrios, se eles estão letárgicos, se eles estão embriagados por qualquer situação, porque nem toda embriaguez é física, às vezes tem a embriaguez da dor, que entorpece, às vezes tem embriaguez da alegria que entorpece, às vezes tem embriaguez da fascinação do mundo e da terra. Você precisa ser sóbrio e vigiar. Por quê? O que a Bíblia fala? Estais sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, fica ao seu derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando aquele que vai dar o primeiro vacilo. Não seja você o primeiro vacilão, em nome de Jesus. Isso pegou esquisito, né? Mas agora vai. Deus não te chamou para ser vacilão. Deus te chamou para ser filho. Filho de Deus é simples como a pomba, mas ele é prudente como a serpente. Você não pode deixar as coisas acontecer debaixo dos teus olhos e deixar como se fosse tudo normal. E eles recebem aqui o privilégio. Aparece o anjo, vindo da parte de Deus, lógico, porque era um anjo. E aí começa a falar. Antes de falar, vem a glória de Deus ao redor. Quando a glória de Deus se faz presente, os pastores, eles têm temor. Por quê? Porque quando Deus se faz presente, nós reconhecemos a grandeza e a soberania dele. Quando a criação dele manifesta a glória dele, como é para ser manifesta, há temor no coração, há respeito profundo, as coisas não são mais tratadas do mesmo jeito. Como que a gente tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não consegue ter temor, respeito, nem a presença, nem a voz, nem a direção, nem a nada? Sobretudo, no final, tema ao Senhor. Tenha respeito. Zacarias, quando foi anunciado para Zacarias que a esposa dele, Isabel, ficaria grávida, ele se encheu de temor, o anjo se fez presente, ele teve temor. Quer ver outro? Daniel. Quando o anjo veio dar resposta para ele, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Eu fui enviado para trazer, mas aí o príncipe da Pérsia se levantou e nós ficamos aí nessa guerra nas regiões celestiais, mas a tua oração foi ouvida. Ele sentiu temor de Deus, o corpo dele não aguentou com a presença de um ser celestial diante dele, e nem era o anjo do Senhor, era só um anjo. Nem era a representação de Cristo, era só um anjo. Nós temos o contato com o Espírito Santo de Deus todos os dias. E nós precisamos ter temor, respeito profundo pelo Senhor. Consideração profunda pelo Senhor. Nós não podemos tratar isso como se fosse mais uma coisa. O último que tratou, aquele que representava a presença de Deus como algo comum, tocou e morreu. Que foi Uzá. Porque a arca do Senhor representava a presença de Deus.
Nós recebemos aquilo que é mais precioso nessa terra. Não há nada mais precioso nessa terra do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho do entrega que você vai receber. Nada contra votos. Eu acho que voto é algo entre você e Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do relacionamento à base de troca. Eu estou falando das idolatrias que se levantam. Eu estou falando do misticismo que entra nos lugares. Está quebrado em nome de Jesus. Aqui não. Aqui não. Como que eu vou desrespeitar aquilo que é santo? A presença de Deus está ali, o Senhor toma a irmã, usa em profecia, ou faz um gesto diferente. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu apenas reconheço quando é o Espírito Santo de Deus, e reconheço quando não é o Espírito Santo de Deus. Porque existe um dom chamado discernimentos de espíritos. Se é um homem, está ali, dá para você discernir o espírito do homem. Se é o Espírito de Deus, dá para discernir. E se é demônio, que são espíritos malignos, também dá para discernir. Agora, como diante da presença de Deus não se tem mais temor? Como diante da presença de Deus o amor se esfria? Aqueles pastores estavam ali trabalhando, cuidando do pasto, cuidando das ovelhas, prestando atenção, tomando conta para que nada acontecesse. E vem a glória de Deus e o anjo se faz presente e eles têm o temor ali. E eles escutam. Deus, quando te traz uma revelação, é para você ouvir. Eles escutam. Olha, o Salvador nasceu lá na cidade de Davi. E por sinal será que vai estar envolto num pano, deitada numa manjedoura. Esse era o sinal. E para que não tivesse dúvida, eles enxergam os céus abertos. Eles enxergam a multidão, a milícia celestial, adorando ao Senhor e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Deus quer o seu bem. Deus quer que você tenha paz. Porque o príncipe da paz já se manifestou em carne, já ressuscitou o terceiro dia e habita dentro de você. Tem uma diferença muito grande. Eles foram ali marcados pela glória de Deus, a Shekinah, o poder de Deus. Foram marcados pela presença do anjo, foram marcados pela visão. E além disso eles saíram, porque se Deus entregou uma revelação desse nível, é para que eu veja com os meus olhos. Eles não pegaram a revelação e ficaram ali, nossa, que legal, né, o que aconteceu com a gente. Nossa, que bacana, né, o que aconteceu com a gente. Olha o anjo que a gente viu, olha a notícia que a gente recebeu, olha o coral de anjos cantando. Não, eles receberam a palavra e se colocaram a ver aquilo que foi liberado sobre a vida deles. A eles foi permitido presenciar isso. E muitas vezes nós temos recebido a palavra e nós não estamos caminhando como deveríamos caminhar, em direção a ela, para o cumprimento dela. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse texto também é que, primeiro, pastores de ovelhas não era um trabalho que todo mundo queria, né? Era um trabalho assim bem... Ninguém queria. Sabe aquele negócio? Vai lavar a louça? Ah, ninguém quer lavar a louça depois do dia da ceia, né? Aquele monte de... Todo mundo comeu, mas ninguém quer lavar. Ninguém queria apacentar as ovelhas, ainda mais um horário como aquele, né? No entanto, o anjo e a revelação de algo extraordinário, de algo maravilhoso, apareceu para quem? Para os pastores. Apareceu para os sacerdotes no templo? Não.
Apareceu para os fariseus? Não. Apareceu para o sumo sacerdote que regia naquela época? Não. Para Herodes? Não. Para o rei? Não. Não. Apareceu para quem Deus já sabia que iria tratar com valor e que iria ter temor ao receber aquela notícia, ao receber aquela revelação e tratar com a devida importância aquela revelação. E aí vai uma grande lição para nós. Não adianta eu saber muito de Bíblia, eu vir à igreja, não adianta, se eu não tratar com valor aquilo que Deus me entrega, se eu não tratar com valor, se eu não tiver temor, né? Porque eles receberam uma revelação, viram os anjos. Não é qualquer pessoa que é dada uma revelação como essa. Diga-se assim. Alguém aqui já viu anjo? Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? Então, você tem um privilégio. E eles tiveram um privilégio que poucas pessoas tiveram. E foram basicamente, segundo a história ali, os primeiros a verem. Por quê? Porque trataram com o devido respeito. Você pode ser quem você quiser, você pode ter tanto tempo de igreja, você pode ter inclusive a faculdade que você tiver, a importância que você tiver lá fora, ou tantos anos de igreja, tantos anos de evangelho que você tenha. Mas se você não tratar com o devido respeito, se você não tiver temor com as coisas de Deus e tudo aquilo que remete-se a Ele, você não vai ter acesso à intimidade, a coisas íntimas, porque Deus revela as coisas preciosas só para quem é íntimo e quem tem amor. Eles tiveram ali o privilégio de ver e de ouvir tudo aquilo, mas não é porque eles eram bonitos, não é porque eles eram bons ou ruins, é porque tinha um propósito maior. Deus tem entregue revelações e promessas nas nossas vidas, que muitas vezes a gente acha que tem a ver só conosco. E não tem. Deus tem um propósito muito maior. O propósito da vinda de Cristo envolvia o povo judeu e envolvia as nossas vidas. Quantos anos depois? O propósito de Deus na vida de Maria não era só dar um filho, ela era gerar o Messias. Envolvia outras vidas. O problema é que nós somos muito egoístas e achamos que Deus cumpre a promessa na nossa vida, ou que Ele tem a palavra liberada para a nossa vida, ou que Ele veio para nos salvar e somente nos salvar, porque a nossa parentela não merece. Está errado. Aquele que está do lado não merece. Está errado. Você também não merece, eu também não mereço. Isso se chama graça, é favor imerecido. A promessa de Deus, as coisas que Deus tem feito na sua vida e que Ele vai fazer na tua vida, envolve outras pessoas. Vai alcançar outras pessoas. O nome dEle vai ser glorificado na vida de outras pessoas. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para aquilo que são os privilégios, as oportunidades que Deus nos dá. Eles chegam lá e eles constatam. Abre lá a sua Bíblia, veja lá, vamos ler. Versículo 15, do capítulo 2 de Lucas. Lucas 2, 15. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito do menino.
Todos os que ouviram se admiraram de todas as coisas referidas pelos pastores. Eles foram testemunhas. Eles viram e divulgaram. O que o Senhor fala para nós em Atos? Sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e em Jerusalém. Não é assim? Até nos confins da terra. Deus, Ele faz uma transformação todos os dias na sua vida. Cristo nasceu no teu interior no dia que você confessou a Ele como o único e suficiente Salvador. Ali Ele começou um processo de transformação no teu interior. Até mesmo um processo físico. E você tem divulgado os feitos do Senhor na tua vida? Você tem sido a testemunha nessa terra? Ou você está mais envolvido com as coisas da terra do que com as coisas que Deus fez em você? Maria foi chamada para ser o quê? Mãe. Trocar coeiro. Limpar fralda. Mas olha como se deu. Ela foi envolta pelo Espírito Santo de Deus. Olha como se deu essa concepção. A vida dessa mulher foi transformada. Ela só queria casar, cuidar da casinha dela, do maridinho dela, e no devido tempo ter o filhinho dela. Nem pensava em sair da onde ela morava. O anjo veio, visitou, ela foi envolta pelo Espírito Santo e a vida dela mudou. A partir daquele momento, começaram a acontecer coisas na vida dela que ela não imaginaria acontecer. Ela nunca imaginou. José pensou em abandonar ela. Dali eles foram para onde? Para o censo, né? Nasceu em Belém. Não foi isso que o texto diz? E depois foram morar no Egito. E depois retornaram. Ela só queria casar e cuidar da vida dela. Mas quando Deus entra na tua vida, Ele te tira do comum. Quer ver? Pedro e tantos outros que estavam com ele se encontraram com Cristo. E o que aconteceu? Deixou de ser pescador. Virou pescador de homens. O cobrador de impostos deixou de cobrar impostos. Me fala uma pessoa nessa Bíblia que teve um encontro com Cristo e que a vida foi a mesma. Mas nem os fariseus, porque a pulga ficava atrás da orelha dia e noite. Ficava incomodado com Cristo. Nem os fariseus conseguiam ter a vidinha deles do mesmo jeito, com a rotina que eles tinham, porque Cristo vinha confrontando todas as coisas. Cristo entrou na tua vida, trouxe a transformação no teu interior, fez uma obra maravilhosa na tua vida, para você ser testemunha nessa terra, em nome de Jesus. Deus te deu privilégios de adorar o Senhor, de servi-lo. A tua oração, ela é poderosa. Por quê? Porque Deus ouve. Não é por causa de quem ora, é por causa de quem ouve. É Deus que te ouve. Porque você não ora no teu nome, você ora no nome dEle. Ele faz por cumprimento de uma palavra. Tudo que pedires, crendo em meu nome, eu vos darei. Dentro de uma palavra, se estiveres em mim, e se vós estiverdes em mim, e eu estiver em vós, pedireis o que quisereis, será feito. Tem uma palavra, precisa estar ligado nele. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que atende o teu clamor, é Ele que atende a tua oração, é Ele que transforma o teu interior, é Ele que te coloca de pé, é Ele que te sustenta, é Ele que opera os milagres em você e através de você. Deus tem lugares para te levar que você ainda não conhece, que você ainda nunca viveu, e você tem que parar de impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Precisa deixar Deus te usar lá fora, porque aqui a gente se reúne com um único propósito: adorar o Senhor. Aqui a gente se reúne com um único propósito: que Ele cresça e que eu diminua. Aqui a gente se reúne com um único propósito: intercessão.
clamor pelos outros e por nós mesmos. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o propósito. Aqui nós somos renovados, transformados através dessa palavra, libertos. Deus nos coloca de pé e nos envia para o mundo, para ser luz no mundo, para ser sal na terra, não para ser mais um no mundo. Nós amamos o pecador. Nós amamos, porque é uma vida. Não o pecado. É o básico do evangelho. Se eu não falar, você está errando. Como é que você vai saber que você está errado? Se você lê a palavra e não foi o suficiente para te mostrar que você está errado. Porque não entendeu, porque o entendimento não foi aberto. Quem que vai falar para você? Exortando-vos uns aos outros. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Mostrando, chamando a atenção um dos outros. Está errado. Olha o buraco. Presta atenção. Seja prudente. Seja sóbrio. Seja vigilante. A igreja de Cristo, ela precisa parar de bater boca. Ela precisa parar de perder tempo com as coisas desse mundo. Ela precisa enxergar as coisas desse mundo com a ótica dos céus. Ela precisa enxergar as coisas que estão acontecendo ciente, que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Jesus Cristo está voltando. Ciente que nós precisamos colocar o nosso joelho no chão todos os dias e prestar atenção para que nós não tropecemos. Olhar com um olhar de misericórdia para o irmão que tropeça e falar: Senhor, ajuda, sustenta ele. Esse é o nosso papel como igreja. A igreja não está fazendo o papel dela. A igreja não está levando a cura, o poder que emana. A unção de Deus, ela é física, a unção de Deus, ela é palpável. Os lenços dos apóstolos, a sombra curava, porque a igreja desse tempo não anda nesse nível, porque a igreja desse tempo não está sendo a igreja de Cristo. Existe um reino lindo, maravilhoso, existem os joelhos que não se dobraram a Baal, existe o povo que clama ao Senhor, existe aqueles que são fiéis nessa terra, mas nós precisamos olhar para dentro de nós. E nós precisamos deixar essa chama queimar, porque o evangelho não é palavra vazia. O evangelho é para quem tem o poder de Deus dentro de si, porque quem declara a palavra com poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus convence o outro. É o poder de Deus que traz a conversão. É o poder de Deus que traz a transformação. É o poder de Deus que traz a existência, as coisas que não existiam. Nós precisamos ser cheios desse poder em nome de Jesus. E o primeiro passo é temer ao Senhor, é respeitar ao Senhor, é obedecer ao Senhor, é se santificar e deixar que Ele tire de nós o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba, de achar que somos nós que fazemos. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória é dEle e de mais ninguém. Seus filhos são lindos, glória a Deus, porque eles são lindos. Seus filhos são inteligentes, glória a Deus, porque eles são inteligentes. Você é um excelente profissional, glória a Deus, que me capacita todos os dias. Nossa, como você canta, glória a Deus, que me deu a voz e derramou o dom. Como você dança, glória a Deus. Nossa, aquele dia que você orou por mim não fui eu, foi o Senhor. Se Ele tivesse que levantar uma criança, Ele faria, porque Ele queria te curar. Devolva a glória que é de Deus, a quem é devido? A Deus. Toda a glória é dEle e de mais ninguém. Amém?
Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero te convidar, dentro de tudo isso que você ouviu, se você estava sendo um pastor disperso, que estava dormindo na vigília da noite, em vez de estar cuidando da tua casa, da tua família, em vez de estar cuidando dos teus, ou você estava sendo negligente com as vidas que Deus deu, entregou na sua mão, te deu como privilégio de cuidar, ou você estava murmurando a respeito do tempo, do cumprimento da promessa, achando que estava demorando demais. Eu quero te convidar a conversar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu não tinha entendido, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu estava dormindo, eu não estava vendo entrar. Ou se você era daquele que recebeu o privilégio de ser transformado, de ser marcado, e achou que era só para você. E não estava compartilhando, não estava mostrando, não estava dizendo daquilo que você viu, que você viveu, daquilo que você participou. Começa a falar com o Senhor em nome de Jesus. Você que estava diante muitas vezes da presença de Deus, do Messias, e tratava de qualquer jeito, começa a falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu toquei na tua obra de qualquer jeito. Todas as vezes que eu adormeci, Senhor, porque eu entendo que a tua obra começa na minha casa, na minha vida. Por todas as vezes que eu ouvi a tua palavra e não dei o devido atenção, o devido respeito, como o próprio pastor ministrou aqui. Senhor, em nome de Jesus, por todas as vezes que eu não entendi que depois que o Senhor nasceu dentro de mim, os desafios foram maiores, que não era mais comum, que agora era para ser diferente mesmo. Por todas as vezes, Senhor, que eu me deparei com a verdade, com Cristo que transforma, com Cristo que liberta. E não me deixei, Senhor, ser liberta. E fiquei achando, dando desculpa. Eu peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazendo a transformação no nosso interior. Que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, onde o mundo celebra o Natal sem nem saber direito o que é Natal, Senhor. Nós sabemos o que é esse Natal. Esse Natal é celebrar o Cristo vivo dentro de nós. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela obra transformadora. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de presenciar tantos milagres, tantos feitos do Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor, da tua transformação, da tua purificação, da tua limpeza, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer, Senhor, da tua cura. Que nós possamos, Senhor, ser revestido do alto. Revestido do poder que vem do Senhor, revestido da unção que vem do Senhor, da autoridade que vem dos céus, para propagar as boas novas dessa terra, Senhor. Que nós possamos compartilhar dos teus feitos em nós, que nós possamos compartilhar da tua obra, Senhor, grandiosa. Oremanha labaçoi calabás. Que nós possamos entender, Senhor, que não é porque nós somos bons, é porque o Senhor é bom. Não é porque nós somos bons, é porque o Senhor é bom. Porque o Senhor, quando esteve aqui na terra, falou: vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que estás nos céus. Ah, bondade, misericórdia certamente nos alcançarão. Porque a bondade vem do Senhor, a misericórdia vem do Senhor, o amor vem do Senhor, o perdão vem do Senhor.
Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha nos encher, Senhor, nos encher desse poder e dessa autoridade, não para falar nós somos os melhores, não para falar, Senhor, olha como nós somos os primeiros, os segundos, os terceiros, não para falar, Senhor, que nós somos bons, não, Senhor, nada disso, mas para pregar a Tua palavra, Senhor, para trazer a transformação. Não para chegar diante de um homem e mostrar um relatório, mas para chegar diante do Senhor e falar assim: obrigada, Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu. Nós precisamos viver um tempo diferente. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Oh, meu Deus. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Ele veio para cumprir uma promessa feita por um Deus que não mente. Ele veio para cumprir a promessa de Deus. Ele veio para trazer cura, para libertar o cativo, para curar o ferido. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Ele não veio para fundar uma religião. Ele veio para nos ensinar a caminhar nessa terra. Foi nesse patamar que ele veio, foi nessa porção que ele veio. Ele não veio para mostrar um conjunto de regras, mas ele veio para nos direcionar de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, a Ti é toda honra, toda glória, todo louvor. A Ti é toda honra, toda glória e todo louvor. Somente a Ti, mais ninguém. Amém. Aplauda o Senhor. Você que nos assiste, deixa Jesus nascer dentro de você. Deixa Jesus transformar a tua história, como transformou as nossas vidas, como transformou a vida de cada um a quem Ele se faz presente. Deixa Deus te dar um novo tempo, um tempo onde você vai viver as tribulações sabendo que o Deus que você serve não vai te deixar perecer, sabendo que Ele está na tua frente, sabendo que Ele está te livrando, que Ele está te guardando, que Ele está te preservando. Valdirene, eu te amo, eu estou com saudade. Dayara, Joãozinho, volta logo, viu? Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.